Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos iniciar e possivelmente, não sei se eu vou conseguir em apenas uma aula, está passando para vocês o estudo, o conteúdo do livro que nós vamos estudar hoje, que é um livro curto, tem 10 capítulos, que é o livro de Esther, tá? Um livro pouco explorado, pouco estudado, pouco pregado, como alguns outros do Novo Testamento. Então, pelo menos na minha experiência de igreja, eu vejo poucas abordagens, poucas pregações e poucos ensinos a respeito de Esther, Obadias, Naum, qual mais aí? Ruth, que nós já estudamos também, Esses livros menores, assim, a gente vê no Novo Testamento, Filemon, também, assim, são 25 versículos, se não me falha a memória, capítulo único, mas, assim, uma mensagem extraordinária de perdão, de reconciliação, um negócio, assim, bem enriquecedor mesmo, E a gente tem visto, inclusive, nesses estudos nossos aqui, o livro de Ruth, a gente ainda vai estudar Ageu, Obadias, Naum, que são livros pequenos também, no conteúdo, mas, assim, de um ensino fantástico, mesmo porque é palavra de Deus, Então, tem o mesmo efeito, tem o mesmo valor do qualquer outro livro da Bíblia, Eles trazem para a gente ensinos valiosos para a vida, revelações, a palavra revelada de Deus, então são revelações de Deus para nós. E esses livros eles deveriam também ser dado atenção tanto quanto os demais, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, livros maiores, que a gente até chama de profetas maiores, e outros livros mais que são do Antigo Testamento que são bem mais abordados. Esses nós também deveríamos, Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue, talvez em uma aula, se não der a gente em 2 aulas aborda aqui o que a gente tem para falar sobre o livro de Esther. Então, aquilo que a gente sempre faz no início do estudo de um livro, informar para vocês o autor, quando escreveu, quem escreveu, o conteúdo, o propósito, tudo mais, é o que a gente vai fazer, que é quase um padrãozinho que a gente tem seguido, Então, livro de Esther, inclusive uma curiosidade, tá chegando aqui, Valdir e Samara, possivelmente, são os dois. O segundo livro, que nós encontramos aqui na Bíblia, com o nome de mulher. Então, também é algo bem peculiar, Então, só temos Ruth e temos aqui Esther. E naquela cultura, isso, inclusive, era bem raro, Você ter uma expressividade da mulher. Então, a conquista hoje, ou as conquistas que as mulheres têm tido, de algumas poucas décadas para cá, talvez lá a partir dos anos 50, 60, de uma forma mais abrangente. Então, você imagina só lá, sei lá, 2.500 anos atrás, que a gente está falando aqui mais ou menos, no ano 460 e tal. Se a gente for para Ruth ainda mais para trás, então, talvez aí 3.000 anos atrás, imagina só como era difícil a expressão, a mulher, a importância, não é importância não, a importância a mulher sempre teve, mas o reconhecimento das mulheres, tanto é que na genealogia lá, muitas mulheres, elas não apareciam, a grande maioria não aparecia, só pontualmente, Jesus que vem trabalhando isso. Então, na verdade, o evangelho que vem corrigindo essas falhas aí culturais, essas falhas que houve de dividir gênero, ou seja, homem e mulher como sendo um inferior ao outro. Então, o próprio Jesus que vem corrigindo isso, valorizando as mulheres no ministério, a igreja
vem corrigindo isso. Paulo, principalmente lá em Gálatas 3:28, que ele vai falar: em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego, né? Não há classes sociais, também a diferença de gênero, né? Essas questões, o racismo inclusive, Paulo vai trabalhando tudo isso aí. É bem interessante. O Evangelho, ele é de fato a proposta, né? A melhor proposta que o ser humano tem, né? De vida. Então não há nenhuma religião, não há nenhum conceito cultural, não há nenhum sociólogo, nenhum filósofo, né? Não é Marx, não é Hegel, não é Nietzsche, não são esses, né, sociólogos e filósofos, como eu disse, na história, que vêm propondo uma forma de viver adequada. Né? É o Evangelho de Jesus Cristo. Aí sim, o Novo Testamento, aliás, desde o Antigo, mas o Novo Testamento, na boca de Jesus e, consequentemente, dos apóstolos e escritores do Novo Testamento, é que vem trazendo uma forma adequada de viver. Né? Essa forma que iguala as pessoas, que colocam as pessoas como Deus, como o Criador pretendeu que elas vivessem, né? Nesse convívio chamado de sociedade, de mundo e tal. Ou seja, o princípio do serviço, o princípio do amor, né? O princípio da igualdade, da justiça social, né? Da valorização dos velhos, também da valorização das crianças. Né? Então é bem interessante, amados. O Evangelho, de fato, a mensagem do Evangelho é a única mensagem que, se o ser humano abraçasse e aplicasse na sua vida, de fato seria transformador, seria a solução para esta humanidade. Seria não, é a solução para esta humanidade. Então a gente entende que aqui há lições preciosíssimas. Né? Não há nenhuma lição bíblica que alguém possa falar: isso aqui é imoral, isso aqui é errado, isso aqui destrói o ser humano. Há interpretações errôneas, equivocadas, aí é outra história. Né? Como se dá a interpretação de algumas pessoas sobre as escrituras sagradas, aí é outra história. Mas o que Deus propôs é perfeito, é palavra inerrante, infalível, atualizadíssima, né? Só para pegar aí um negócio que está rondando aí nas redes sociais, né? A Bíblia é atual, ou seja, é aplicada na vida do ser humano e faz sentido quando aplicado corretamente, considerando o contexto cultural. Então, existe a contextualização da Bíblia. Aí sim, porque ela foi escrita dentro de uma cultura. Então, você tem expressões idiomáticas. Não tem nada, nem é nesse curso que a gente lida com essas questões, né? Eu só estou aqui aproveitando para ver se eu jogo um pouquinho mais de conteúdo de outro, do curso médio, por exemplo, ou do bacharel, né, que é mais teológico, teórico, nesse aqui que pretende ser mais prático, mais suave, mais tranquilo, quando a gente fala aí da teologia propriamente dita. Mas bora lá. Então, o livro de Esther, né, eu coloquei aqui um título: Nascida para ser Rainha. Então, a Esther, né, ela nasceu para ser rainha. Na onisciência de Deus, Deus já sabia que Esther, né, desde lá do ventre da sua mãe, ou antes de si, seria rainha. Né? A gente percebe aqui a sincronização de Deus, ela é perfeita. Como Deus lida, né, com tudo isso de uma maneira assim, sincronizada, perfeito, harmônica. Então, amados, nós que estamos assim, parece que está um desgoverno só. Estou falando só no Brasil, na questão política ou religiosa. Né? Estou falando na questão mundial, na história. Parece que assim, a história vai e cada um vai fazendo a história do jeito que bem quer. E não é bem assim. A gente vê aqui nesse livro de Esther a soberania de Deus. Deus é soberano. O que quer dizer isso? A doutrina da soberania de Deus diz que Deus conduz a história naquilo que ele pretende, no projeto, no plano que ele tem para a humanidade, para o resgate da humanidade, para o fim de todas as coisas. Deus, ele vai conduzindo a história, né, segundo o seu propósito. Como ele faz, respeitando a livre escolha dos homens, isso eu não sei explicar. Sinceramente,
Eu não sei como é possível, alguns tentam explicar, mas eu não sei como é possível você, logicamente, explicar como Deus é soberano, ou seja, ele faz de fato aquilo que ele decretou fazer. Mas como que o homem, ele é responsável pelas suas escolhas e responsabilizado por elas? Como que isso é harmonizado? Eu não sei. Então isso pertence a Deus, eu não entro nessa história, que para mim isso é um negócio que vai para além da minha capacidade, eu acredito da capacidade humana. E quem falou disso, inclusive, que era incapaz de saber essas coisas, foi o próprio Davi no Salmo 129, 139, 139, foi isso mesmo? Vamos conferir aqui, que a gente está falando já aqui do livro de Esther, né, que é sobre a soberania de Deus. Então, no Salmo 139, nos primeiros versículos, né, a gente já percebe isso aqui, essa fala do Davi, se não me falha a memória, o Salmo 139 é de Davi. Ele vai falar sobre alguns atributos que pertencem a Deus, e só a Deus pertence e a ninguém mais. Então, ele vai falar da onisciência, da onipresença, né? Todo poder pertence a Deus, todo conhecimento pertence a Deus. Então ele vai falar aqui, ó, Salmo 139, ó. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, ele vai falar, para esse conhecimento, a avaliação disso tudo, ele diz que é uma coisa maravilhosíssima, né? Algo que extrapola. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Olha só, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Vamos lá. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, né, ou lá é a palavra hebraica para inferno, né? A minha cama, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Então ele pega aqui a onisciência e a onipresença de Deus, né? Em todos os lugares Deus se faz presente. Deus sabe de todas as coisas, antes que haja o pensamento, a palavra. E é bem interessante na continuidade aqui, ó, no verso 15, então, só um saltozinho aqui, o verso 15. Aliás, o 13, amados, o 13 eu acho que é interessante também pegarmos aqui. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Tem alguma palavra diferente na versão de vocês? Nessa palavra entreteceste-me? Tecer. Só o André que está diferente lá? Só a versão que o André está? Tecer, costurar, né? Coser, de fato, fazer o tecido. Vocês sabem o que é urdidura? Eu trabalhei em fábrica de estamparia, né? Tecido. A urdidura é como o tecido é formado, amados. Não sei se quando a gente vê a calça jeans ou roupa, né, do tecido jeans, você vê mais os fios entrelaçados, né? Que são mais grossos. Então eles são entrelaçados assim, né? Que é a urdidura. Então é fio para cá e fio para lá e constrói-se o tecido. Então essa é a ideia, né? Deus foi formando, foi costurando, foi entretecendo, foi tecendo. Olha que coisa, é o que ele coloca aqui no verso 13, né? No ventre da minha mãe, o Senhor foi me formando, me tecendo. Verso 14, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Olha, não tinha forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha, não existia, amados. Então ele continua falando dessa soberania de Deus, esse Deus assustador, terrível, maravilhoso, que conhece as coisas antes que elas existam, que sabe do fim desde o começo. Olha que coisa interessante, amados, né? Se eu fosse aqui o pregador da noite, eu já ia aplicar na nossa vida. Deus conhece o teu CEP, o teu CPF. Deus conhece a tua situação, sabe muito bem da tua história, para trás e para frente, e muito mais ainda o presente.
Deus sabe dos teus sentimentos, conhece você melhor do que você mesmo. Penetra até a divisão da alma e do teu espírito. A palavra dele chega lá, discerne todas as coisas, conhece as intenções do teu coração. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, que um dia nós vamos tratar. É o que a palavra de Deus diz, né? Essa soberania. E até dá vontade, olha isso aí, eu ia falar, até vontade da glória a Deus, né? E é uma verdade, né, amados? Para nós, isso é uma injeção de ânimo. Porque por mais que aconteça, eu já estou quase que já pegando lá o que eu pretendo falar até o final, né? Mas já introduzindo aqui, a gente vai desenvolvendo e chega lá novamente nessa mensagem, ou seja, nesse entendimento, que na verdade para nós é um alívio, é um conforto, é uma injeção de ânimo. Por mais que aconteça, por mais que pareça que o barco está desgovernado, que o nosso país assim está a Deus dará, né? Que as coisas estão acontecendo aleatoriamente, não. Existe um Senhor da história. Existe um governo, né, celestial sobre a humanidade. Eu estava assistindo hoje uma entrevista com um historiador, ele é um jornalista, mas é professor, historiador também, e aí trouxe na entrevista uma frase, eu não lembro se é Chico Buarque de Holanda, eu não sei, um desses cantores aí da MPB, e disse assim, que quem que está no volante, né, do mundo, porque o meu país já capotou. Ou seja, quem que está dirigindo esse negócio? Quem que está no comando? E a gente vai ver aqui que é Deus, né? É claro que existe essa liberdade humana, que é a margem que Deus deixou para que nós fizéssemos, né, como seres que fomos criados livres, não livres totalmente, mas com o poder de escolha. Então Deus deu uma margem para a gente, né, escolher algumas coisas. Na teologia mais profunda ali vai chamar de livre-arbítrio, livre-agência, é um negócio complicado que eu não quero nem entrar. Às vezes nem eu mesmo tenho paciência desse negócio. Porque ele não descobre, é um negócio que a gente tá, igual o salmista disse aqui, é um negócio tão maravilhoso que a gente não tem como, né, saber exatamente tudo isso aí. A gente só vai desconfiando e tal. Eu sou um desconfiado de um bocado de coisa. Então vamos lá, amados. Quem escreveu? É desconhecido, tá? O livro e tem um autor desconhecido, não se sabe, né? Leva o nome de Esther, mas não se sabe quem escreveu. Onde foi escrito? Onde se deu, inclusive, essa história de Esther? Na Pérsia. Lembra, nós estávamos estudando, né? Esdras, Neemias, né? Então, esses dois aí, livros, eles vão se dar no período ali, após o cativeiro, né? O cativeiro babilônico, onde o rei dos Medos e os Persas, né? O Império Medo-Persa, ele conquista o Império Babilônico, né? A Babilônia é dominada, e aí sim Dário, que é profetizado lá por Isaías, lá nos anos 700 é profetizado e acontece no ano 539, aproximadamente, 88, 39, ele conquista ali a Babilônia, e aí os judeus são autorizados, né, a voltar para o cativeiro. Porém, alguns ficam, inclusive lá na Pérsia, tá certo? Alguns ficam, não são todos os judeus que voltam para Jerusalém. A gente viu que houve algumas levas, né? Neemias, aliás, antes Neemias, Zorobabel, aí vem Neemias, aí depois vem Esdras. A gente percebe lá que tem uns 43, 45 mil aproximadamente, talvez 60, 70 mil que voltam para Jerusalém, mas muitos ficam na Pérsia. E aí tem um grupo muito numeroso, inclusive, lá na Pérsia mesmo, tá? Então, só para a gente ver esse contexto histórico aqui, a gente se ambientar, né, o que está acontecendo, que não é só a rainha Esther, não é só o outro cidadão lá que a gente vai falar dele também, que é outro judeu, ou um grupinho que está. Não, tem bastante gente lá, porque não voltou para Jerusalém, preferiram ficar lá. Aqui, amados, historicamente, é chamado da primeira diáspora. A palavra diáspora quer dizer dispersão, tá? Então, os judeus tiveram algumas dispersões, né, da sua nação, do seu país ali. Então, essa foi a primeira. A segunda foi no ano 70, né? No ano 70, já depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída, e eles essa é a segunda dispersão, eles vão por todo mundo e ficam espalhados sem nação, sem pátria, sem nada. Agora que eu digo assim, porque já é bem recente, né? Século passado, 1948,
1948, ou seja, 70 anos, né? 72 anos atrás, é que a ONU é que decide, então, que esse espaço aí, chamado de hoje Palestina, é de direito dos judeus, porque os árabes que brigavam, e desde que nós todos aqui nos conhecemos por gente, há uma briga doida lá, né, para aquela região, em árabes e judeus, né? Então, só para a gente entender a história aqui, tá? Fui longe para lá, vim para cá, mas vamos voltar para lá de novo. Então, lá na Pérsia é que se dá essa história. Quando isso acontece, né? Por volta de quando, né? Que a gente não tem aí exatamente, mais aproximado. O ano 460 a.C. até o ano 400 aproximadamente. Então, nesse período, nesse espaço aí de 60 anos, é onde acontece aí toda essa história, ou o período, né, de Esther, Mordecai e esse povo aí. Então, ano 460 aproximadamente, onde se dá essa história, tá? Entre 460 e 400. Por que esse livro foi escrito? Qual o propósito dele? Qual o motivo de ser escrito? Para demonstrar, por meio de uma série de circunstâncias incomuns, que Deus estava cuidando do seu povo cativo. Então, por esse motivo é que o livro de Esther foi escrito, para mostrar, né, para provar, para mostrar que Deus estava cuidando desse povo, embora estivesse em outro país, não estava em Jerusalém. Olha que coisa interessante. O povo já tinha voltado, então já havia lá uma reconstrução e um povo lá em Jerusalém. Só que Deus também estava cuidando do seu povo, que não estava lá em Jerusalém, mas estava em outro local. Isso também nos fala que Deus não é Deus apenas de um local, não era só do povo judeu. Deus cuidava da humanidade, amado. É que a história bíblica ela vai focar nos judeus, né? Israel, Jerusalém, embora fale de outras nações. Fale de outros, né? Vai falar do Egito, vai falar de Babilônia, Mesopotâmia lá antigamente, vai falar da Síria, vai falar do Egito, vai falar de muitas outras nações, mas o foco bíblico histórico é Jerusalém ali, né? É aquele teco de terra, é um pedacinho, irmão, é uma tripa de terra. Um negocinho desse tamanho assim, pega no mapa mundi assim, ó, você vê lá no meio do mundo, inclusive, literalmente no meio do mundo está Jerusalém, está Israel, desse tamanho, não cabe nem o nome Jerusalém assim, ó, você vê no mapa, sai até do coisa, né? Então um negocinho desse tamanho, Ezequiel capítulo 5, verso 5 vai falar que Israel, Jerusalém está no meio das nações. É bem interessante, ó, o centro do mundo, né? Não é nada à toa não tem nada à toa. Deus, ele só trabalha, ele só age, ele só faz as coisas com um propósito bem definido, bem claro. Tudo, absolutamente tudo, criado por Deus, feito por Deus, realizado por Deus, tem uma objetividade absurda. Né? A gente que faz as coisas aleatórias, fez por quê? Fiz porque, sei lá, porque nem eu sei. Como foi, não sei, só sei que foi assim. Então, a gente que é assim, né? A gente que não sabe exatamente, mas Deus não, tudo tem um propósito muito claro, muito definido. Deus não brinca, Deus ele não está tentando fazer as coisas, Deus não experimenta as coisas, Deus faz exatamente aquilo que ele e perfeitamente, né? Faz tudo perfeito. O projeto de Deus, ele é assertivo. Deus não erra, irmão, só acerta na mosca, direto, no zóio da mosca. Então vamos lá. O livro de Esther conta a história de uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia a tempo de salvar o povo de Deus do extermínio. Então, um resumo aqui, né? Uma introdução. O livro de Esther conta a história de uma jovem judia que se tornou rainha. Ela se tornou rainha da Pérsia a tempo de salvar o povo judeu do extermínio. Então, olha que coisa interessante. Se Esther tivesse se tornado rainha 6 meses depois, 1 ano depois, o povo tinha sido exterminado naquela região lá. Né? Então, assim, a gente percebe que Deus de fato vai conduzindo tudo no tempo exato, no momento certo. Deus não chega atrasado e também ele não adianta absolutamente nada. Como a gente percebe que Deus ele é perfeito no tempo também. Não só assertivo na história, não só assertivo na ação, mas Deus é perfeito no tempo. O tempo de Deus, amados, Deus não trabalha com um tempo que nós chamamos de cronometrado, cronos. Deus não trabalha com o nosso relógio. Nosso relógio não é o relógio de Deus. Aliás, Deus não tem relógio, Deus tem medida. Nós que temos o espaço, né,
O tempo sendo medido no espaço. Deus não, Deus tem medida. Preencheu a medida, ele age. Preencheu a medida, ele age. Preencheu a medida, ele age. Deus trabalha só com preenchimento de medidas, propósito. Então, assim, Deus ele tem uma forma, né, de agir diferente da nossa. Nós só podemos agir no tempo, no espaço e na história. Deus está fora disso, amado. Então, Deus é o Deus que agiu no passado, que age no presente, que está lá no futuro, esperando a gente chegar lá, né? Tudo preparado. Lembra que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14? Acho que foi 14, né? Ele disse assim, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, e quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês, né? Olha que coisa interessante, então já está tudo feito lá, tudo preparado, e a gente vê isso lá no livro de Apocalipse, tudo certinho, né? Tudo, Deus esperando todo mundo, aliás, esperando, mas caminhando junto ao mesmo tempo, né? Mas está tudo certo, tudo já resolvido, tudo já encaminhado, está tudo garantido. Então, o livro de Apocalipse é outro livro que vai trazer para nós assim um conforto, uma esperança. Mais ou menos, amados, um dia eu ouvi um irmão falando o seguinte: a história do mundo é mais ou menos um menino, né? A história do mundo para nós que conhecemos a Bíblia, né? Que conhecemos a Bíblia, estudamos a Bíblia. É mais ou menos um menino que pegou um gibi, sabe o gibizinho? Que tem o herói e tem o vilão, né? Aí vai lá, né? No começo, o vilão lá, ó, taca-lhe pau na cabeça do... É todo um filme assim, né? De ação, né? Aí o mocinho apanha, aí some com a mocinha, aí sequestra ela, aí o cabra vai procurando, aí no final a gente sabe que o cara vai resgatar. A história se resume, pode ser o filme que for. Se é de ação, é esse trem aí que acontece. Não é verdade, ó? Não é não? Aí a gente fica ali, ó, primeira parte, aquela coisa toda, já sumiram com a mulher, e o cara tá desesperado. Segunda parte ele vai atrás, terceira parte acha, né? E a gente já tá com as metralhadoras na mão, assim, ó. Na terceira parte a gente já tá com as metralhadoras na mão. Se vamos junto também. Meu negócio. Ai, meu Deus do céu, que barato. E aí, esse menino, né, contando o que o irmão lá trouxe, eu achei muito interessante passar para vocês, é como um menino que pega o gibi de herói e vê ele apanhando assim, mas ele é ansioso. Aí ele vai lá na última página. Aí vai lá e olha assim, o herói já derrotou o vilão. Aí ele volta, aí vai ler, né? Aí vai lendo e o herói apanhando, aí o menino fala assim, não se preocupa não, o final lá você vai vencer, eu já vi, eu sei, eu conheço. Vai. Aí vai animando ele, né? Vai apanhando, mas vai animando. Então, nessa ilustração simples, amados, o que Deus nos fala é isso, a gente está sofrendo. O mundo parece que sabe, está assim, desgovernado, mas Deus, ele tem, né, uma promessa. A promessa é que, de fato, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente pega o livro de Romanos, o texto do capítulo 8 de Romanos, versículo de número 31 até o 38, diz assim, mais ou menos assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por amor de todos nós, não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, e está à destra de Deus e intercede por nós? Porque estou certo que nem a fome, nem o perigo, nem a espada, né, nem a nudez poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. Nós fomos reputados como ovelha, levados para o matadouro todo dia, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só que texto que tem, né? Lá no Novo Testamento, dentre tantos outros que nos mostra. Então, o livro de Esther vai mostrar isso, que Deus, ele cuida não só, né, daquele povo em Jerusalém, do povo que ele diz que é o povo que ele escolheu para um propósito definido na história, que é os judeus, mas ele cuida do mundo todo.
Deus não só cuida, inclusive, da sua igreja, amados. Isso é um erro que nós temos na nossa teologia muitas vezes, que achamos que nós somos os protegidos. Deus é Deus da humanidade. Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo de número 5, se não me falha a memória, deve ser verso 48, alguma coisa assim. Né? Se não for 48, vocês procurarem aí, vê se é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, me ajuda aí, né? Porque tem hora que eu jogo a bola na trave, mas me ajuda a pôr lá no gol. Acho que é... Porque vai dizer que o sol nasce, né, sobre justo e injusto. A chuva desce sobre justo e injusto. Né? Deus abençoa tanto um quanto o outro. Se não for 48, é por aí, irmão. Tá? Se vocês puderem me ajudar, para a gente confirmar a referência. Então, assim, a questão que Jesus está dizendo, inclusive, é que Deus é Deus da humanidade. Né? É isso mesmo? Alguém achou? 45, André? Tá vendo que não estava tão longe assim? Mas é isso mesmo aí que eu li, né? Então, se tem alguma coisa para acrescentar, vocês acrescentem aí na leitura, é isso, né, André? Então, tá ótimo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, queridos, acho que é o capítulo 14 de Atos, vamos lá. Isso aqui não está no script, no roteiro, né? Como diz o bom pentecostal, vem descendo na hora aqui, quentinho. E... o capítulo 14 de Atos, o Paulo falando para um povo pagão, né? Longe eles estavam de Jerusalém, contato com Israel e essa coisa toda. E aí o Paulo ele vai trazer um texto muito interessante aqui, ó, no capítulo 14, a partir do verso de número 15, a partir do 15, né? E a gente lê aqui 2 ou 3 versículos. Então, Atos 14, 15, ó. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e alegria o vosso coração. O que Paulo está dizendo aqui para esse povo pagão é que Deus era aquele que dava o sustento, a colheita, a comida, a alegria, né? Que Deus é quem sustentava. Na verdade, eles não reconheciam, atribuíam a outros deuses, pensavam que a fonte era outra, mas aqui Paulo vai esclarecendo esse povo. É Deus o Criador dos céus e da terra. É Deus, inclusive, todas as vezes que vocês tinham alegria legítima no coração, era Deus que trazia essa alegria na vida de vocês. Né? O alimento que vocês plantavam, colhiam e se alimentavam, é Deus que criou isso, é Deus que mandava a chuva. Olha que coisa interessante, amados. Então a gente percebe que Paulo, inclusive, vai falando a um outro povo aqui também, pertinho, né, de Atos, a um Deus chamado ao Deus desconhecido, para um povo que tinha altar para tantas pessoas, para tantos deuses, melhor dizendo, desculpa, e que eles honravam Deus que eles nem sabiam ao certo quem era. Ó, irmãos, caindo a conexão aqui, vocês entram de novo aí, tá bom? Menos de um minuto aqui vai cair a conexão, a gente vai para a segunda parte. Segunda aula, hein? E ninguém fica no pátio não, bora voltar aqui. Se alguém for na cantina, coisa rápida e volta, hein? A segunda aula. Então a gente percebe aqui a soberania de Deus, né? A gente percebe aqui, não só lá no livro de Esther, mas a Bíblia, ela vem confirmando isso, né? Vem ratificando isso. Tudo bem, queridos? Então vamos continuar aqui e voltar no livro de Esther, melhor dizendo, né? Voltar no livro de Esther. Opa, pensei que tinha já caído alguma coisa aqui, mas tá tudo certo, né? Vamos lá. Eita, minuto que tá rendendo ali. Pareceu um minuto para mim, mas não cai a ligação, mas bora junto.